Olá, pessoal. Essa é a aula de número 3, tá? Ainda estamos aí numa espécie de introdução à termodinâmica. Opa, não é termodinâmica, não é a dinâmica. Sabemos que a física tem um capítulo muito importante que é a mecânica, né? A mecânica tem duas subdivisões, que é a cinemática e a dinâmica. A cinemática estuda as forças sem se preocupar como foi que surgiu. Já a dinâmica investiga como essas forças ocorrem, como se dão. É exatamente isso que nós estamos estudando aqui, ó. Aprendemos anteriormente sobre duas forças distintas, a força de tração e a força peso. Já sabemos, né? Aqui nós temos força de tração. Um exemplo, o menino puxando essa corda para um lado, a menina puxando para outro. A força peso nós temos aqui sempre quando algo está despencando, né? No caso, tem o exemplo da maçã caindo. Vimos que ela se diferencia por uma acontecer em uma corda e a outra nas proximidades da Terra. Mas o que a diferencia além disso? Olha, nós temos três aqui, ó. Força de atração depende do contato e a força de peso não. A força de peso depende do contato e a força de atração não. Ambas dependem do contato, ambas atuam à distância. Vamos ver. Essa força aqui, ela tem contato, ó. A força de tração. Já a força peso, ela atua à distância. A força peso depende do contato. A força de atração depende do contato. Ambas dependem do contato. Atuam à distância. A força peso depende do contato. E a força de tração não. A B jamais seria. A força de tração depende do contato. A força peso não. Poxa, o A tá na cara que é ela. Você percebeu bem. Vamos classificar essas duas classes a seguir? Vamos. Olha o que está acontecendo aqui. Entre as forças que vimos até então, nós temos aí força de atrito. Tem uma outra força que você não sabia, mas agora eu vou chamar de força normal. Essa força, ela está atuando, tá, nesse vaso. Eu sei que nesse vaso existe um par de força. Uma força que puxa esse vaso para baixo, tá? E temos a força normal, que é a resistência que ele tem de continuar para cima, tá? Então, a força normal aponta para cima, a força peso aponta para baixo. Força de resistência do ar, nós sabemos, né? Que é o ar que exerce. E a força de tração, que ela sempre vai agir nas cordas. E a força elástica, sempre que algo está sendo aplicado em um material que estica, né? Todas dependem do contato entre corpos para que aconteçam. Por causa disso, são conhecidas como forças de contato. Então, vamos lá. Atrito, normal. Resistência do ar, força de tração. Força elástica. Força de tração. Resistência do ar, força normal. Todas são força de contato. Continuar. Boa, você consegue perceber que todas dependem do contato entre dois corpos, ok? Nos estudos da dinâmica, estudamos a fundo apenas a força-peso da classe que denominamos como força de campo. Devido a atuarem à distância, como vimos, para que ocorra a força-peso, não se faz necessário o contato entre a Terra e a maçã. No entanto, existe uma força muito comum, que também é classificada como a força de campo. A força que acontece entre ímãs é uma força de campo, uma vez que acontece à distância, sem que ao menos se toquem. Ótimo, agora podemos responder uma questão baseada no que discutimos até aqui. Continuar? Qual a classificação e o tipo de força que o motoqueiro de uma motocicleta sente em seu peito quando está em alta velocidade,
Será que é campo e peso? Será que é contato e peso? Será que é campo e resistência do ar? Contato de resistência do ar? Contato e resistência do ar. Campo eu sei que não é. Peso também não. Contato e peso também não. Campo e resistência do ar também não. Contato e resistência do ar dele. Excelente! A resistência do ar é quem causa a força no peito do motorista. E ela só acontece havendo contato entre o motorista e o ar. Concluímos. Parabéns, pessoal. Por enquanto é só. Depois vamos ver as leis de Newton. Bons estudos e boa sorte.